Fala, time! Sejam muito bem-vindos ao episódio 32 do Ponto de Virada. Hoje com um rapaz aqui mega especial, tá? Que fala sobre um assunto que eu tenho certeza que vai interessar muito vocês. Inclusive, eu tenho várias dúvidas aqui pra gente tirar ao vivo. Tô com várias perguntas aqui na manga, porque é um assunto realmente que tá, e sempre teve, na verdade, muito em alta, né? Mas antes de apresentar ele para vocês, eu queria falar sobre os patrocinadores. Mordendo a Maçã Oficial, que é a empresa que vai te ajudar, que vai te alavancar no digital. Eu costumo dizer, Rafa, que tudo que a gente faz aqui é para o cara que lidera movimento, sabe? E o cara que lidera movimento tem que ter uma boa ferramenta para trabalhar, né? Então, os produtos da Mordendo Maçã, que são iPhones, MacBooks, Hum, produtos em geral da Apple, faz uma diferença na internet, cara. com certeza. Na hora de tu apresentar o negócio, na hora de tu apresentar o produto. Então, eu costumo dizer também que é até meio óbvio, mas às vezes a gente não vê por esse ângulo, que antes de tu vender o produto, obviamente você vende a imagem dele. Na internet é isso, cara. Então, a Mordendo a Maçã Oficial é a melhor loja de produtos Apple da região de Santa Catarina. Procure aí no Instagram ou em qualquer local que você botar Mordendo a Maçã Oficial, vai aparecer essa loja linda e querida e você vai poder comprar o seu aparelho Apple com uma loja de confiança. Então, sem mais delongas, com vocês e para vocês, Rafael Albano. Valeu, obrigado pelo convite. Muito O, feliz de estar aqui. o nerd sedutor. É, Ah, muito bom, irmão. Muito bom, muito bom. Cara, eu queria começar assim, ó. Eu já te conheço um pouco, mas tá. pra galerinha de casa, quem que é o Rafael Albano? Bom, eu me considero um especialista em sedução. Eu sei que não é uma coisa muito comum de aceitar, inclusive eu uso muito isso no meu marketing, porque lá no Instagram, hoje tá na moda, né? Você comentar nas postagens do Instagram lá com algo que vai dar likes e tal. Então eu sempre gosto de comentar assim, ó, bom, como especialista em sedução, eu acho que isso, isso, isso. E a galera vem, como assim especialista em sedução? Que faculdade que você fez para ser um especialista, tal, 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 tal. Mas basicamente é o seguinte, eu eu comecei a estudar e me interessar por esse tema em meados de 2008, na época ainda do Orkut, quando eu tinha interesse em aprender sobre sedução para paquerar mais, para, né, conseguir ficar com mais garotas e por aí vai. E eu ajudava alguns amigos meus com os conhecimentos que eu adquiria. Eu ajudava alguns amigos meus a conseguir também ter sucesso. E eu comecei a escrever artigos naquela época, esses artigos no Orkut viralizaram, em algumas comunidades e as pessoas começaram a me chamar de nerd sedutor pra cá, nerd sedutor pra lá, porque eu fazia parte de algumas comunidades nerds, mas eu também falava muito sobre sedução. E aquela época foi isso, né? Não evoluí a partir disso. Até algumas. Eu lembro que algumas editoras me convidaram para escrever livro, mas eu não tinha pretensão de transformar isso numa profissão. Porém, anos depois, em 2015, eu decidi começar a me aventurar pelo mundo da internet, pelo mundo digital. E aí eu criei um canal no YouTube chamado Nerd Sedutor, né, para dar dicas de sedução. Na época eu usava uma máscara ainda, fazia todo um marketing de mistério. Eu não vou revelar meu rosto até atingir 100 mil seguidores. Que Eu fui da fazendo hora. isso e o canal cresceu gradativamente e exponencialmente ao longo desses 10 anos que eu já tô na internet, né? Porque eu comecei, de fato, no YouTube em 2015. E aí agora em maio de 2025 o canal completou 10 anos, né? Caramba. E aí dando dicas, é, como eu disse, né? Me considero um especialista porque eu estudo muito todos os conteúdos que te dão resultado como consequência na sedução, ou na paquera, na conquista, nos relacionamentos. Então eu busco estudar autores, livros, cursos, tanto do Brasil quanto do exterior, que apresentem esse tipo de conhecimento. Então, o que muitas pessoas veem, de repente, numa cena de filme, ah, nossa, olha só, e como ele seduziu aquela mulher numa cena de filme ou numa série. Eu consigo entender qual a técnica que ele usou por trás daquilo. Ou então, desenvolver uma metodologia para ajudar as pessoas a se tornarem mais sedutoras, ou para quem já é casado, já é comprometido, às vezes pode usar a sedução para outros propósitos, Sim. como para vender mais o seu produto, para atrair mais clientes, enfim, sedução é E também no relacionamento, né? no Porque se- você tem que estar constantemente, constantemente naquela conquista. exatamente, exatamente.
Cara, você falou num ponto que eu não tinha pensado ainda, mas quando você se apresenta como especialista em sedução, os haters devem se rasgar por dentro, né, irmão. Eles perguntam qual faculdade você fez. E eu acho essa pergunta bem engraçada, porque, de fato, eu não sou formado. Eu sou formado em marketing e sou formado em gestão pública. É, e muitas pessoas falam assim, mas como que você ensina? Você não é formado nem em psicologia e nada. E eu acho bem interessante porque as maiores referências de dinâmicas sociais do mundo também não eram formadas nisso. E foram as pessoas que trouxeram as maiores transformações. Posso te dar um exemplo do Dale Carnegie, que escreveu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Sim. que é muito citado no ramo das dinâmicas sociais. Ele não era formado em psicologia ou nada do tipo. Inclusive, algumas faculdades e institutos de psicologia atuais levam o nome dele, para tu ver a relevância que ele teve no cenário dos estudos sociais, que Sim, mesmo sem ser formado, ele conseguiu transformar assim, né? sim. Então eu busco estudar bastante, né, esse conteúdo para entender como funciona a atração, a sedução, as dinâmicas de relacionamento na mente humana. E você tem sucesso, obviamente, Rafa, porque hoje em dia, mais do que nunca, se entende que você tem que se espelhar em quem tem resultado e quem realmente fala coisas coerentes. E é um assunto realmente que não existe uma formação exata, não existe uma faculdade de sedução, né, cara? E E, realmente. Pode falar. isso mesmo. Não, e engraçado é porque tem alguns haters, né? A gente tava falando dos haters. Alguns haters falam assim, mas como você não tem nenhuma faculdade de psicologia? Daí eu falo assim, pois é. Inclusive, essa semana, uns 3 psicólogos viraram meus alunos. Ou seja, Ah! os psicólogos vêm. Porque, queira ou não, eu estou há 10 anos no mercado. Então, eu converso com muitas pessoas, eu tenho muitos alunos, e eles querem saber de mim sobre como ajudar essas pessoas, sabe? Que vão falar com eles sobre problemas no relacionamento e tal. E como eu tenho muitos alunos e como eu tenho muito, digamos, experiência de campo, às vezes os próprios eh, psicólogos vêm procurar ajuda ou perguntar algo para mim sobre o que eu acho de determinada situação e por aí vai. Legal, É legal. bem Bom, legal. bom demais, bom demais. E problemas de relacionamento, cara, pega qualquer nicho, na verdade, né? Então, Sim. indiferente da formação que a pessoa tem, ela pode ter o maior conhecimento sobre pessoas, sobre psico, assim, mas não ter uma bom desenvolto para conquistar mulheres. É uma habilidade diferente, né? É É uma uma habilidade habilidade diferente. a ser vista, né? Tem um pouco de PNL nesse teu ensino? Tem um pouco de PNL. É basicamente assim, hoje eu gosto de trazer algo mais prático, né? A PNL eu gosto, ela tem muitas coisas, espelhamento, aquela coisa, é bem relevante, mas eu gosto de trazer dicas mais práticas e ensinar por que aquilo funciona. Então, por exemplo, hoje as pessoas associam muito a questão de, ah não, para conquistar alguém você ou tem que ser rico, ou tem que ser bonito, ou tem que ser shapeado. E eles não entendem que o que gera atração é a emoção que você gera através da sua beleza, através da sua riqueza, através da sua aparência física. Então, a, a sua beleza, o seu dinheiro e o seu shape, o seu corpo, são ferramentas que geram a emoção e que fazem a atração. Agora, se você substituir as ferramentas, caso você não seja um cara bonito nem rico, você tem que tentar outras coisas. E aí entra a habilidade de comunicação, talvez a sua postura, o seu comportamento, sabe? Alguma declaração que você faça que encaixe com as expectativas do outro. Então é um jogo de xadrez. Conforme você vê o movimento das peças da outra pessoa, você tem que mexer as suas peças e dar o checkmate. Exato. Entende? Então é uma dinâmica gostosa, assim, sabe? E tu desde cedo tinha essa habilidade ou foi algo que realmente você aprendeu e foi modelando pessoas com boa desenvoltura, pessoas que davam certo, vendo, aprendendo, estudando. Mas tu desde de cedo tem essa habilidade ou é algo que você adquiriu com o tempo? Não, desde cedo eu fui curioso. E assim, eu falo que eu era o mais feinho dos meus amigos. Então eu era o que tinha que desenrolar melhor, eu era o que tinha que ter atitude, né?
aqui, tu mora em Floripa, né? Não sei Sim. se tu é daqui, acredito que tu é gaúcho, né? É, sou Pelo gaúcho. Aham, sotaque sim, eu sim. vi. Eu também sou gaúcho, mas eu vim morar aqui desde que nasci. Enfim, mas aqui a gente tem é um lugar de pessoas muito bonitas e tem homens muito bonitos. Então, cara, se o cara já não é tão bonito aqui, o cara já sai na desvantagem. E eu era magrelinho, dentucinho, enfim, alto, né? Eu sempre fui alto, mas eu sempre fui magrelo. Então, e os meus amigos, eu tinha amigos loiros, de olho verde, e aí, cara, muitos deles não precisavam fazer nada, eles só ficavam parados na festinha e recebiam um contato visual de alguma menina, aí faziam o dedinho, vem Aham, tá cá, ligado aqui. e aí as meninas vinham e eu ficava para trás. Então eu comecei a entender que eu precisava dar o meu jeito, senão eu ia ser o cara que não ia ficar com ninguém na festa e eu não queria isso. Então eu comecei a, primeiro, desenvolver a minha atitude e iniciativa de ser o cara que ia falar com o grupo das meninas. Então eu era o cara que saía da zona de conforto, ia até aquele grupinho de meninas e falava: Oi meninas, tudo bem? Olha só, pô, tá eu e os meus amigos ali. Daí eu apontava os meus amigos bonitão lá, paradão, assim, Ah, sabe? aqui. Mas eu, por ter aquela iniciativa, eu já ganhava alguma vantagem, digamos assim. Às vezes a garota pode se interessar pelo cara que teve iniciativa. E às vezes eu tentava ser o mais engraçado, eu tentava, né? E aí eu ia desenrolando. E eu ia aprendendo através dos meus erros. Então, antigamente, eu não conhecia ou não sabia que existiam livros e técnicas e conhecimentos relacionados a isso. Então era tudo tentativa e erro. Eu chegava pro meu amigo e perguntava: Cara, o que que tu falou para aquela garota? E aí eu tentava usar aquilo, pra mim não funcionava, mas eu não entendia. Pô, como é que pra ele funcionou e pra mim não funcionava? É porque ele era bonito e eu não. Mas aí eu começava a entender que eu podia ajustar um pouco a forma de me comunicar e eu começava a entender e eu sempre gostei de chegar em casa e pensar, putz, essa deu certo por causa disso, aquela não deu certo, talvez se eu tivesse feito isso, e aí no dia seguinte eu tentava diferente. Então eu ia montando a minha estratégia. E aí começou a dar resultado, e aí eu comecei a passar essa estratégia para os meus amigos que não tinham resultado, e eles também começavam a ter resultado, então eu comecei a validar o método, sabe? Sim. E aí a partir daí comecei a fazer isso cada vez mais. Caramba. Eu quero te fazer uma pergunta, porque, por exemplo, tá? Eu vou buscar aqui no chat ChatGPT ou no Google quem que trai mais, o homem ou a mulher, tá? Só que essa resposta talvez venha de pessoas que respondam na rua, de estatísticas que não sei da onde que é tirada. Eu queria saber das pessoas que vêm até você. Uhum. O que que você entende que acontece mais? Qual que é a traição que rola mais? Do homem ou da mulher? Inclusive saiu uma notícia recente, né, aqui de Santa Catarina, não sei se tu viu, que um site falou que a maior, no Brasil, o lugar que mais rola infidelidade é aqui em Santa Catarina, Meu inclusive Deus. Florianópolis. Mas é claro, olha a câmera em mim aqui. Mas é claro que a gente não tá envolvido Não, com isso, né, não estamos rapaz? envolvidos nisso. Não, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que é bem equilibrado. Só que se você perguntar para o ChatGPT ou se você for atrás de algumas estatísticas, vão dizer que são as mulheres. Mas existe uma explicação para isso. E pouca gente sabe dessa explicação. Como que é feito essa checagem de quem trai mais? É através dos sites de traição. Porque existem sites onde você faz um cadastro sigiloso, certo? E você coloca lá né, a sua intenção em trair, digamos assim. E aí eles avaliam, tem mais perfil masculino nesse site ou mais perfil feminino. E aí, baseado no banco de dados dos sites, que eles dizem que existem mais infidelidade entre homens e mulheres. E um desses sites é o Ashley Madison, que é um site bem conhecido. Mas eu conheço uma pessoa que me reportou que essa estatística não pode ser levada em consideração. Por quê? Porque o marketing dos sites quer dizer que tem muito mais mulher que trai, porque vai atrair muito mais homem. Então eles jamais vão admitir que tem mais homem lá no site, entendeu? Sim. Então não dá pra confiar tanto assim. Sem falar que o site também é usado por sugar babies e Ah, sim. garotas de programa que fazem cadastro no site buscando homens que estão em relacionamento para fins Então é algo que é total, comerciais. algo que não condiz com a verdade. Eu não confiaria nessas estatísticas dos sites. Mas as pessoas que vêm, os casos que vêm até você, você calcularia que daria meio a Meio a meio. meio, daria meio a meio. Sério, cara, eu achei que o homem ganhava essa de lavada. A mulherada tá se É, puxando tá aí se pra. puxando, tá passando. Tá se puxando aí pra.
Muito, muito bom. E, cara, o que que você. Pro cara que tá olhando hoje, tá olhando esse episódio, Tá. tá? E é um negócio até meio que difícil de se admitir, Rafa. Eu não sei se a galera vem aberta assim pra Muito, você. muito. Então, E tu quer ver os caras que falam assim, pô, cara, eu te conheço. Assim, eu sou do canal Nerd Sedutor, assim, cara, eu olhava o teu canal quando era mais novo, aí eles ah, não admitem que olham agora, ou, não, eu nunca precisei disso, eles falam, assim, cara, tu não precisa me falar nada, tá tudo certo, se precisava, eu precisava, é o meu trabalho, não, sim, mas os caras são ruins de admitir assim mesmo, sim. eles sempre dizem, não, eu não preciso É tanto, fere, eu mas, acho que uma parte da masculinidade. Não. Se o cara é bem resolvido, o cara manda na lata mesmo, mas eu acho que fere um pouco a masculinidade, vamos dizer assim, de chegar e admitir na lata, não, cara, é que eu preciso, eu aham. tenho dificuldades com mulheres, eu acho que é algo que deve sair da boca de poucas pessoas de forma tão aberta assim, né? Posso estar É. enganado, né, Rafa? Tua Não, opinião. é verdade, mas eu digo mais, eu digo assim que é uma tolice porque se você parar para pensar hoje, a maioria dos meus alunos não são homens que não conseguem ter resultado com mulheres. São homens que conseguem ter resultado com mulheres, mas querem ter mais resultado com mulheres, querem melhorar. Porque você para e pensa, cara, vou citar um exemplo, um cara bonito. Inclusive, eu recentemente dei uma mentoria para um cara que era, tipo, tinha uma boa aparência e muito bem financeiramente. E ele falou assim pra mim, Rafa, eu fico com mulheres do mundo todo, porque eu viajo muito, então eu fico com russas, fico com americanas, fico com holandesas, fico com japonesas. O cara, ele, em todos os lugares que ele frequenta, ele conseguia ter bons resultados. Porém, ele me disse que os resultados que ele tinham era por conta da aparência dele e por causa do status dele no meio que ele frequenta. E ele não queria. Ele queria conquistar por mérito. Então ele queria ter acesso ao meu método, ao meu conhecimento, para que ele conseguisse conquistar talvez aquela que não deu moral pro status dele, ou que não é, emitiu sinais de estar interessada por ele por conta da aparência, enfim. Então, a maioria dos meus alunos hoje são homens que querem desenvolver as habilidades, porque eu garanto para você, eu estou há 10 anos no mercado, eu estudo isso há 17 anos. Você pode ser o maior conquistador do mundo, assim, você pode ter muitos resultados, mas talvez você não tenha um conhecimento teórico que eu tenho. E você, com o seu conhecimento empírico, mais o meu conhecimento teórico, cara, você vai deitar fácil, entendeu? Sim. Então a vantagem vai ser quase injusta. Por quê? Mesmo aquele cara que tem bons resultados, ele vai ter alguma insegurança em algum detalhe, ele não vai saber se comportar de repente, talvez, tão bem a um teste feminino, ele não vai entender a psicologia da mulher para, sabe, sair de uma situação, enfim. Então existem várias situações que a gente abrange no estudo desse conteúdo que podem ser úteis em alguma Sim, situação ou sim, outra. sim. Me diz como é que é essa história de teste feminino? Testes O que femininos que você quer dizer com isso? Testes femininos são testes de congruência ou cheat testes. É uma nomenclatura norte-americana para provocações que as mulheres fazem para desvalorizar o homem, querendo ver se aquele cara é confiante ou não. Então, por exemplo, você conheceu uma menina numa festa, e aí assim que você conhece ela, você vai conversar com ela, ela fala assim: ah, não, eu não converso com caras que têm menos de 1,80. E aí você, com seu 1,75, fica. Não, mas calma aí, você não pode me tratar assim. Pronto, você já perdeu, você já caiu no teste feminino. O ideal seria você falar assim: eu também não converso com mulheres loiras, mas pra você eu tô abrindo uma Tá bem? exceção, sabe? E aí você provoca de volta. Então é você saber reagir a essa dinâmica que muitas vezes acontece sem levar pro pessoal, sabendo brincar, porque ela vai perceber que você é um cara, ela vai sentir a sua confiança através da sua resposta. Então tem muitos caras que hoje em dia, nossa, com a evolução de alguns movimentos Red Pill e algumas coisas assim, os caras não podem ouvir nada, que eles ficam ofendidos, e eles querem brigar com as mulheres na internet, e eles querem ficar se defendendo e se justificando. E isso aí só mostra cada vez mais a insegurança dele, né? Então, o ideal é você ter uma resposta na ponta da língua, saber reagir bem, sabe, provocar de volta, porque eu sempre digo que a sedução é um jogo de poder. Tem uma frase de um filósofo muito famoso que ele gostava de brincar com as palavras nessa questão de relacionamento, sedução, poder. Inclusive ele foi citado numa série House of Cards, uma série bem famosa da Netflix, e agora Oscar Wilde. E ele diz que tudo na vida é sobre sexo.
menos o sexo, porque o sexo é sobre poder. Então, tudo na vida é sobre você, né, querer transar com alguém, digamos assim, menos o próprio ato, porque ali sim é uma relação de poder. Então, queira ou não, essa dinâmica de relacionamento é uma dinâmica de poder. Um lado tentando, não vou dizer assim de maneira ofensiva, assim, a controlar o outro, mas queira ou não, é um jogo, assim, onde você Sim. estabelece o seu poder, e aí cabe a interpretação de cada um, sobre a outra pessoa para fazer com que ela te veja como alguém interessante, digamos assim. Caramba, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Muito, muito, muito. E as mulheres? Eu ouvi isso uma vez, vai saber me explicar melhor. Diz que as mulheres, elas querem tanto quanto os homens. Porque todo mundo diz que a linguagem universal é que os homens não se controlam, é que os homens têm a testosterona muito alta. Aham. E, e eu também acredito que, cara, a mulher quer tanto quanto o homem. É mais essa questão mesmo de quem pode o quê, né? Sim, o que acontece hoje em dia é que, pelo menos, é uma reclamação geral das mulheres que os homens não estão tendo atitude, que os homens não estão indo para cima. Inclusive, até recentemente eu fiz um vídeo no meu perfil do Instagram falando que, na minha opinião, existem três motivos pelos quais os homens não chegam mais tanto nas mulheres, como era na minha época, porque hoje em dia temos redes sociais, temos aplicativos de relacionamento. Então, os relacionamentos muitas vezes viraram superficiais e os aplicativos funcionam como um cardápio onde você vai selecionando o que você quer e o que você não quer. Mas é, na nossa época, é como eu contei, né? A gente tinha que ter atitude, ir lá conversar com a menina e pegar telefone, Marcar saída de marcar a colégio. saída, exatamente. Então, hoje em dia, eu vejo que os homens, eles não chegam por três motivos. Um, eles não precisam, porque às vezes são homens que têm um status social ou têm boa aparência e eles têm vários contatinhos, eles já têm os esqueminhas deles e eles não precisam chegar em novas mulheres, porque eles conhecem através do círculo social e vão ali fazendo, né, o jogo deles por ali. Outro tipo de homem não chega porque foi influenciado negativamente por alguns discursos na internet que dizem que você não pode chegar numa mulher que você vai ser acusado de assédio, ou que ela vai te destratar, que ela vai te envergonhar ou te ridicularizar na frente das outras pessoas. E eu, particularmente, tenho mais de 35 mil alunos e eu nunca ouvi um caso de um aluno meu que foi acusado de assédio por chegar em alguém ou foi ridicularizado. Às vezes, claro, não é toda abordagem que vai dar sucesso. A garota vai rejeitar, normal, mas porque ela não teve interesse, mas nada de grave vai acontecer com isso. Só que hoje existe muito na internet falando que se você chegar numa mulher, você vai ser acusado de assédio. E eu fui a fundo nesse tema e eu descobri que a maior parte das acusações de assédio que acontecem em ambiente de trabalho e não em ambiente de festas, de baladas, de bares, E restaurantes. normalmente com o poder, com o cara com Relação de poder. relação de poder. Exatamente. Então, meu amigo, você que tem um PlayStation 4, que tem uma bicicleta velha Caloi, vai chegar numa menina na balada, ela não vai querer te acusar de assédio porque ela não tem interesse nenhum nos seus bens, sabe? Enfim, mas e, e aí os caras se assustam e não chegam. E o terceiro motivo pelo qual os caras não chegam é porque realmente não sabem a forma de agir, não sabem muitas vezes como deve ser a postura, o que falar, eles não sabem aproveitar uma oportunidade, enfim. E aí eles ficam perdidos e preferem não agir com medo de rejeição ou até mesmo a própria timidez, né? A parada do Tinder, eu acho que veio meio que mudou o game, né? É porque o fato ali de tu escolher na palma da mão e realmente as pessoas parece que estão ali, parece que estão buscando, parece não, eu entendo que estão buscando a mesma coisa, que é realmente algo, às vezes com compromisso, mas na maioria das vezes sem compromisso. Mudou, acho que o game da conquista pra caramba, né, cara? Porque S- acaba deixando a galera mais preguiçosa, né, cara? Aham. Mesma coisa, mesmo exemplo iFood, mesmo exemplo, a coisa, Uber. Uber. Mudou, acho que o game da sedução pra caramba, mas tipo, mudou radicalmente, né? Eu sempre digo assim, eu recebo muito essa pergunta. Rafa, tu acha que hoje os relacionamentos eles estão mais fáceis ou mais difíceis que antigamente? E a minha resposta é bem direta. Tá mais fácil para quem sabe fazer, e muito mais difícil para quem não sabe. Porque assim, você citou o Tinder, né?
E aí, a princípio, você pensa na ideia do Tinder como algo positivo. Ou seja, você vai criar um perfil, você vai selecionar quem você quer, você vai ser selecionado e você vai ter ali a dinâmica, né? Vai conhecer a pessoa e por aí vai. Porém, sei lá, existem estatísticas que mostram que a maior parte dos homens que tem aplicativo de relacionamento nunca conseguiu ir para um encontro com uma garota através do aplicativo de relacionamento. Por quê? Por causa do princípio de Pareto, que é, digamos que 80% das mulheres estão interessadas apenas em 20% dos homens. Ou seja, existe 80% dos homens que são completamente ignorados nas redes sociais, nos aplicativos de relacionamento. Porém, como eu falei, sedução é fácil para quem sabe fazer e é difícil para quem não sabe. Por que os caras são rejeitados? Porque eles não estão entre os 20%. É difícil estar entre os 20%? Eu acho que não. Basta você criar um perfil interessante nas redes sociais, com fotos interessantes, com algum gatilho de curiosidade, de urgência, de desejo, sabe? E você tem que se destacar. É como uma entrevista de emprego. Se você vai para uma entrevista de emprego onde existem apenas 20 vagas para 100 candidatos, você tem que estar entre os 20. Então Sim. você tem que caprichar no seu currículo. Só que os caras usam selfie, foto na frente do espelho, umas fotos pescando, mostrando peixe. Que é a garota que vai se interessar por isso, sabe? Então você tem que ter um mínimo de noção ali para construir um perfil interessante, para gerar uma atração, né? Algum gatilho de curiosidade para que faça que a garota te demete. E existem várias técnicas para isso. E é isso que eu ensino dentro dos meus treinamentos. Inclusive, eu tenho um chamado Arte do Texto, que eu ensino a montar um perfil extremamente magnético nas redes sociais e algumas frases iniciais para você puxar a conversa, para você não ser ignorado, para ela te responder, alguns gatilhos para convidar para sair, um convite que seja irresistível, que faça ela ficar pensando e com vontade de ir para não chegar no dia ela te dar um bolo. Sim. Então, o meu trabalho consiste basicamente em mapear todas as formas certas de agir e mapear também os erros que os homens cometem para que eles não cometam esses erros e para que eles aumentem as chances de serem bem-sucedidos. Caramba, isso é importantíssimo, cara. Isso é importantíssimo, porque eu não sei como que se exatamente chegou nesse nicho. Você contou que foi uma construção, que você tinha a página nerd e tal, mas que você olhou realmente, quando que foi que você olhou para esse nicho e falou assim, caramba, eu vou dar atenção nisso aqui porque tem muita gente precisando disso aqui. Isso aqui vai fazer uma diferença tipo, demais Aham. na sociedade, assim, porque realmente é algo que a galera sofre calado, cara, e às vezes fica penando e não consegue, e não consegue. Aí faz o perfil que nem você falou, É, bota na legenda, eu passei no teste do pezinho, é. entre outras coisas, foto lá no fundo, encostado numa É. árvore. Ó, a foto, ele pequenininho, a praia gigante, ele pequenininho lá no fundo contra o sol ainda, o sol rasgando a lente da câmera aqui, pô, não dá nem pra ver o rosto do cara, daí complica. Aí dificulta, né? Galerinha de casa, eu vou deixar aqui, ó. Evelyn, bota aqui pra nós o WhatsApp aqui, pra galera também mandar perguntas, mandar dúvidas pra gente estar respondendo aqui com o Rafa. Outra coisa, cara, a galera, pra você de casa, que tem um amigo que É, gostaria que respondesse não é essas você, perguntas, é o não é amigo. você, não é você, não tô falando de ti, cara, não te ofende. Eu tô falando daquele teu amigo que você olha, pô, pobrezinho tem dificuldade ali, cara, tá penando, tenta, chega, fica triste, fica magoado, não consegue É, desenrolar. E às vezes eu acho que esse fato do cara termina um relacionamento, eu vejo algumas pessoas também que terminam e ficam durante meses, enferrujados. aham, e ficam penando, ainda sofrendo por aquilo ali. Eu acho que mais diz sobre a própria pessoa, que a pessoa é meio que ferida. Eu não sei É explicar isso direito, uma Rafa. carência emocional, assim, né? Exato, Eu cara. recebo muita mensagem dos caras, assim, cara, namorei durante 4, 5 anos, me separei agora, cara, não sei como agir, não sei como chegar, não sei como montar um perfil nas redes sociais, nos aplicativos, preciso da sua ajuda. Isso acontece muito, né? E pessoas, às vezes até pessoas que querem reconquistar, porque pode parecer meio manipulação, assim, mas existe uma forma legal de você agir no fim do relacionamento para você talvez voltar, né? Reconquistar aquela pessoa que você perdeu. De repente, se você errou, agiu de maneira errada no relacionamento e terminou. Enfim, existe. Eu sempre digo uma coisa assim, ó. Não existe a forma errada de você agir,
Não existe a forma, por exemplo, terminou um relacionamento agora, não existe uma forma errada, vocês se xingarem, vocês um bloquear o outro, isso é a forma errada, certo? Sim. Então existe também a A forma forma certa. correta, exato. Então é saber, é entender, e aí vai muito sobre psicologia, sobre entendimento da mente feminina, da mente masculina também, e e quando eu falo isso, as pessoas ficam assim, pô, mas será que essas coisas funcionam? E eu sempre convido elas a se questionar o seguinte: você não está duvidando de mim? Porque não sou apenas eu que ensino isso. O que eu ensino foi baseado em estudos de psicólogos, em artigos científicos. Agora, em breve, eu vou lançar um módulo de um curso chamado eh, Sedução Científica, que são 14 gatilhos científicos, comprovadamente científicos, né, comprovados pela ciência, que isso pode aumentar a sua chance de gerar atração. Sim. Então, são coisas que a ciência já provou que podem ajudar você a gerar atração. Por exemplo, o primeiro, contato visual. Você entender sobre contato visual, você entender sobre contato triangular, você saber flertar através do contato visual, você entender o que, que é você fechar um pouco os olhos, para o que você está subcomunicando quando você faz isso. Então, existe toda uma um entendimento sobre microexpressões, sobre linguagem corporal, que são comprovadamente atraentes para as outras pessoas. Então, claro que não vai funcionar para sempre. Eu tenho uma frase que eu uso, nem tudo vai funcionar sempre, mas às vezes funciona, sabe? Então, às vezes Sim. você pode testar. E linguagem corporal acho que é uma das coisas mais importantes, até pelo fato de que na sedução é algo que fica. Não é as coisas 100% ditas, Sim. entende? Então, esse fato da postura, de tu entender, cara, lá. Tipo, eu tô conversando aqui, uma conversa que pra mim tá super atraente, a pessoa ponteou o pé É. pra porta. Exemplo, é um Aham. exemplo que é de vendas, né? Que eu sei que Sim. eu entendo bastante sobre essa parte da venda, da linguagem corporal pra venda. E tu sabia que eu já fiz uma palestra no Allianz Parque, ainda na época da pandemia, e foi lá no Allianz, eles botaram os carros, assim, né, no, na grama do Allianz, assim, e o tema da minha palestra foi as semelhanças entre sedução e vendas, porque é a mesma coisa. Você gerar o interesse da pessoa pelo seu produto é a mesma coisa que você gerar o interesse da outra pessoa por você. Ou você fidelizar um cliente é a mesma coisa que você estabelecer um relacionamento com aquele cliente. Então existe muita semelhança entre sedução e vendas. Queria fazer uma pergunta agora até da galerinha aqui de casa, Hum. que é bem curiosa até. Você já perdeu alguém importante por estar muito imerso nesse mundo da sedução e de, e de tentar ajudar os outros e às vezes acabar se prejudicando? Não aconteceu comigo porque eu já namorei várias vezes e tal, mas quando eu comecei esse projeto, eu já estava com a minha esposa. Ou seja, desde o início eu estou com ela do projeto e ela sempre apoiou, sempre me incentivou. E, inclusive, a sedução, eu posso dizer que a sedução salvou o meu relacionamento. Inclusive, salvou também o relacionamento dos meus pais. Porque quando eu comecei a entender que eu precisava estudar, que as minhas experiências da juventude não seriam suficiente para eu transformar isso no meu trabalho e levar isso a sério, que eu precisava estudar diferentes autores, especialistas em relacionamento, todos os conteúdos relacionados a isso, eu comecei a entender mais sobre relações humanas. E aí, essas ferramentas que eu aprendi, eu pude usar no meu relacionamento. Eu pude auxiliar os meus pais no relacionamento deles. Pude auxiliar os meus seguidores e alunos também nos relacionamentos deles. Então, mesmo se você está num relacionamento, é interessante você entender sobre sedução, porque eu sempre digo assim que, como a gente comentou antes, é sempre uma relação de poder. Então, não significa que você tem que ser sempre o mais poderoso. Às vezes significa que você tem que diminuir o seu poder, sabe? Então, é você saber fazer esse ajuste. É você saber se adaptar à situação específica. Entendi. Então, O Rafa, e outra coisa, outra pergunta que tem aqui, ó. Você acha que hoje em dia, ó, você acha que hoje em dia os homens estão mais frágeis emocionalmente? eu vejo isso pelo comportamento online, principalmente, assim. Como eu citei ali, eu vejo homens
querendo se defender na seção dos comentários das postagens, sabe? Brabinhos e querendo entrar numa briga com as mulheres por causa que, você não pode falar assim de nós homens, sabe? Viraram princesos, assim, querem ser convidados para sair, não querem pagar conta. Então, assim, eu já sou mais da velha guarda, né? Sou mais do cara convidou, o cara paga, sabe? Eu gosto, eu acho que o cara que fica ligando pra mixaria, vou pagar, divide a gasolina comigo. Cara, se não tem condição, beleza. Agora, a maioria dos caras cobra, por exemplo, essa questão das mulheres, porque eles ficam com aquele sentimento de estar sendo usado e tá sendo feito de trouxa. Eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre esse assunto esses dias, falando o seguinte, cara, as mulheres percebem, velho, que você não tem. eh, que você é escasso financeiramente, emocionalmente, que você não tem outras opções de mulheres. Então eu vou te dar vários exemplos, tá? O cara que pede pra dividir conta, ou pede pra mulher pagar gasolina, é um cara escasso financeiramente. Por quê? Porque o cara não tem grana suficiente. Se você tem grana, você vai pedir pra ela botar R$ 50 de gasolina no seu carro? Eu jamais faria isso. Se o cara é ciumento, possessivo, ele tem escassez emocional. Ele tá, né, se amparando emocionalmente naquela garota como a única opção dele. Porque um cara que não tem essa carência emocional não vai ficar sendo ciumento, possessivo e nem nada do tipo. Um cara que é muito grudento. Por quê? Porque ele não tem outras opções de mulheres. Se ele perder aquela única oportunidade, Já ele não era. vai conseguir outra. Então as mulheres percebem através do seu comportamento, talvez o que falta em você. E aí que elas começam a desvalidar. Aquela velha história, às vezes você faz uma coisa errado, e aí na tentativa de consertar, você vai estragando cada vez mais e vai afastando cada vez mais a mulher. E aí, uma vez que a mulher garrou nojo, como falam, aí já era. Então, a falta de conhecimento para os homens está tornando eles mais frágeis. Muito bom, cara. Nossa senhora. Essa aí vai. Pro teu amigo, cara, essa dica aí vai ser excelente, velho. Essa aí vai ser excelente. Eu tenho um pensamento também, Rafa. Eu não sei, agora tu me ajuda a amparar essa visão aí. Que entre homem e mulher, cara, casal, tem que ter essa divisão de tarefas, de tipo assim, cara, você vai cuidar de setores, na verdade. Porque quando eu vejo um casal, cara, que faz as mesmas coisas, são responsáveis pelas mesmas coisas, tipo, nós dois cuidamos da casa, nós dois cuidamos da parte financeira, nós dois trazemos dinheiro, no caso, para dentro de casa, nós dois cuidamos da parte emocional. Eu não sei, cara, eu entendo, Bruno, entendo que tem que ter essa divisão de papéis, não de forma machista, de tipo, Sim. cara, você não. Mas tem que ter essa divisão, tipo, de, cara, um vai trazer grana, outro vai cuidar da casa, outra pessoa vai cuidar sei lá, da comida dos cachorros. Não sei, ter Sim. essa parada bem Essa dividida. divisão de energia masculina, energia feminina, essa Exato, questão assim. exato, irmão. Eu concordo com você até como você disse, né? Não no sentido machista, a mulher tem que lavar a louça, o homem tem que lavar Exato, o carro. exato. Não. Mas eu acho que nós homens somos, pelo menos eu fui educado assim, né? Por exemplo, uma coisa que eu até brinco com a minha esposa que eu falo sobre o meu pai me ensinou uma regra masculina. Você nunca vai perder para objetos inanimados. O que é isso? Tipo assim, ó, não consigo abrir um pote de palmito. Não existe pra mim isso. Sim. Não, tem um rato. Ai, com medo do rato. Não, eu dou uma bicuda no rato, mato a barata, não quero saber. Sabe? Não tenho medo de bicho, não tenho medo de. Não vou perder pra nenhum objeto. Uma gaveta tá emperrada. Cara, eu vou despedaçar o armário, mas eu vou desemperrar essa gaveta. Sabe? Eu tenho que resolver. O homem resolve, a mulher cuida. Então eu gosto de pensar mais ou menos assim também. Caramba, cara. Muito verdade, muito Então verdade. tem coisa assim que eu concordo mesmo. Exato. E às vezes o cara, tipo, por exemplo, também. Eu vou abrir um pouco do meu jogo aqui, né? Pra ver Tá. se eu tô nessa linha, se eu tô nessa pegada. Quando eu peguei e entrei no relacionamento, a gente já dividiu. Eu falei, cara, eu fico com essa responsa da grana. De trazer a grana pra dentro de casa, de fazer. Eu vou dar a direção e botar energia nisso aqui. Então,
que você consegue me ajudar nessa parte da casa, de realmente cuidar dos cachorros, cuidar da organização da casa, disso aí. Você consegue dar essa conta? Ah, mas daí quando precisar, tipo, furar um negócio, reformar alguma coisa. Não, essa parte é minha. Uhum. Essa parte é comigo. Uhum. Mas a parte de organizar o que depois eu construí, o que daí a gente fez ali, aí fica com você. E tem dado certo, cara, porque antes eu tinha essa cabeça, sabe, de que os dois faziam a mesma coisa pra crescer mais rápido, enfim. Sim, É, sim. eu acho que faz mais sentido pra mim assim também, sabe? É, porque o cara fica. É que o que acontece muito também está associado a um pouco de psicologia. Por exemplo, eu não sou contra uma mulher ganhar mais. O que acontece é que muitas vezes, quando a mulher ganha mais, não é que a mulher não valoriza o homem, é que o homem se desvaloriza perante a mulher. Ele não se acha bom o suficiente por estar ganhando mais, né? Por causa da mulher estar Sim. ganhando mais. E aí ele começa a ficar alguém que não consegue se relacionar bem, alguém que fica chato, alguém. E aí acontece da mulher, ah, não quero mais esse cara. Daí falam que a mulher agora que tá ganhando dinheiro separou do cara. Mas como que foi o comportamento daquele cara durante aquele período que aconteceu aquilo? Sabe? Então, porque é aquela coisa, não existe regra, sabe? Não existe. É como as pessoas conseguem se dar bem, né? E e cada um tem a sua individualidade. Então, relacionamento pessoal, cara, é uma coisa muito ampla, assim. Sim, Eu sim, já sim. vi muita coisa dar certo e que nem eu falei que aquela frase, nem tudo vai dar certo, mas às vezes dá certo. Sim, sim. Você viu aquele caso também de uma. Eu não sei, me fugiu o nome da moça agora, mas que ela descobriu um monte de traição do cara e fez tipo um chá Ah, revelação. Você vi, viu vi, aquilo vi, ali, vi. irmão? Aham. Meu Deus do céu. Pegou geral. O cara passou o rodo na cidade toda. A única pessoa que ele não tava pegando era a mulher. Eu vi, eu vi. Loucura Nossa, aquilo ali, que viralizou, situação. né? Não, e o charme todo pra revelar e Não, e tal. ela com requinte de Com crueldade ali, né? O requinte de cara ficou crueldade. assim, o cara não se mexeu ali. Loucura. Caramba, cara. E esse cara, velho, ele. O que que leva a pessoa a fazer. O que que leva a pessoa a fazer isso, né, Rafa? De tipo, ter uma pessoa, acho que ter um apego emocional na pessoa e querer ficar com outras. O que que tu define, assim, É, um, que faz a pessoa ter esse tipo de atitude, assim, tão drasticamente, de tipo, tocar o foda-se mesmo e estar com a pessoa ainda? tu diz O o cara. cara que traiu, Isso, né? isso. Eu acho que assim, tem muito homem que além do fato de ele querer trair, ter todo aquele fetiche naquilo, né? Alguns homens, eles têm pena das mulheres que estão com eles a ponto de terminar. Então ele não quer terminar porque ele acha que ele vai fazer mais mal para ela terminando e se desfazendo ali da família que ele tem, do que propriamente se tivesse traindo ela, que de fato é pior, né? Mas tem muito cara também que, cara, quer viver loucamente e não quer e não lida pra consequência, ninguém vai descobrir, os caras se acham. E se descobrir, foda-se É, também, eu troco e já era. então É eu, mais ou eu menos essa vejo linha. por aí, é. Verdade, faz sentido. Ó, a gente tem uma pergunta aqui que é a principal do nosso programa, Tá. tá? Então, não sei, dá pra fazer já, galera? Tá todo mundo pronto aí pra fazer? Posso fazer com suspense? Vou fazer com suspense, normal, eu gosto. Nerd da sedução. Tadadadã. Qual que foi o teu ponto de virada, irmão? Ponto de virada. E o meu ponto de virada, eu posso dizer que é até algo que encaixa nessa questão da sedução. Foi entender que o julgamento dos outros não paga minhas contas. Porque pra mim, quando eu decidi largar uma profissão que eu tinha, né, de carteira assinada, trabalhando numa empresa, ganhando salário legal, uma comissão legal, e abandonar tudo para me dedicar a gravar vídeos na internet ensinando sedução, não foi fácil. Eu recebi muita crítica, muito julgamento, e mesmo assim eu decidi fazer, entendendo que o julgamento das outras pessoas, ele parte de algo que eles não sabem sobre você. Eles não viram o teu planejamento, eles não sabem dos seus sonhos, dos teus desejos,
E eles estão julgando baseado na realidade deles e não na sua. E eu recebi muita crítica, muita dúvida. Nossa, falaram pra minha namorada na época, hoje minha esposa, falaram pra ela, nossa, você vai deixar ele sair da empresa pra trabalhar para gravar vídeo pra internet, isso nem dá dinheiro. E anos depois, o que eu ganho em um mês era o que eu ganhava em um ano na empresa. Então, e as pessoas, e muitas delas me perguntaram, nossa, como que você faz pra ganhar dinheiro na internet? Quero começar na internet também. Então você entende, cara, que você não pode deixar de fazer nada que você quer com medo do que os outros vão pensar. E aí eu comecei a usar isso em tudo na minha vida, basicamente tudo na minha vida. Nos desejos que eu tenho, que eu quero fazer, por exemplo, às vezes quando você tá num lugar e você quer fazer alguma coisa, mas você fica, ai, o que será que os outros vão pensar? Ninguém vai pensar nada, tá todo mundo preocupado com a sua própria individualidade, que ninguém tá preocupado com o que você tá fazendo ou com o que você vai deixar de fazer. A única pessoa que tá deixando de fazer o que quer é você mesmo. E eu sempre digo, o que é mais importante pra você? A sua vontade ou a opinião das outras pessoas? Por quê? Se você deixa de fazer algo porque você está preocupado com a opinião das outras pessoas, é porque você está valorizando mais a opinião das outras pessoas do que a sua própria vontade. E, na minha opinião, isso é uma falta de amor próprio, uma falta de, sabe, de tesão pela vida, assim, de, pô, eu quero fazer o que eu quero fazer, cara. Se eu quero empreender, se eu quero largar tudo e viver da arte, se eu quero chegar numa garota, num ponto de ônibus, se eu quero, enfim, eu vou fazer, cara, eu vou fazer. E isso aí, às vezes, muitas vezes, é o que eu penso quando eu quero dar um passo adiante, sabe? Ah, vou fazer, dane-se. Sim. Então, Aí, ó. esse foi meu ponto de virada. Irado, irmão. Irado. É um posicionamento de pensamento, né, cara? É a Realmente. mentalidade. Mentalidade, exato. É, eu acho que eu já passei aqui por diversos pontos de virada, cara, e eles têm uma parada que é em comum, que é aquele momento de aquela vírgula de coragem, assim, o cara, não, cara. Aquele simancol, assim, o cara fala, não, mas eu vou fazer o que eu Sim, quero fazer e pronto, né? E se claro. encaixa perfeito com o teu ponto de virada também, cara. Realmente tu olhar e falar, não, cara, eu acredito, porque de fato, eu imagino, você falou que tem o canal desde 2015, Sim. né? Então, cara, naquela época, quem ia te falar assim, não, vai que vai dar dinheiro. Hoje o influenciador. É, Na época, exato. pessoal, quem era, que era maluco, tava querendo aparecer, tava querendo virar blogueiro, essas coisas assim que as pessoas falavam, né? Sim, sim. Então não tinha, as pessoas não conheciam pessoas que ganhavam dinheiro na internet. É 10 anos atrás Sim. isso. E é um assunto delicado também que se abordava, né, cara? Então, tipo, É, ó, cara, por isso que na época eu comecei usando máscara, porque eu não sabia como ia ser a reação das Ah, pessoas. Então saquei. Quanto tempo usou máscara, Rafa? eu usei máscara. Eu comecei em 2015 e eu tirei a máscara no começo de 2018. Sério que tu passou 3 anos fazendo vídeo de máscara? Sim, Caramba, porque foi cara. quando eu completei 100 mil seguidores no YouTube. Que era tipo uma promessa que você Era uma tinha alinhado promessa. com a galera. Que irado, velho. E foi coincidentemente quando eu saí da minha profissão, que durante esses 2 anos e meio, eu trabalhei em paralelo, né? Eu trabalhava e fazia os vídeos, trabalhava e fazia os vídeos. Daí Trabalhava no quê, Rafa? eu era gerente de uma construtora, vendia apartamentos, cuidava da parte comercial da venda dos imóveis, né? De uma Legal. construtora. E aí não, eu vou me dedicar exclusivamente porque eu comecei a conhecer outros influenciadores e produtores de conteúdo que tinham um nicho parecido e estava todo mundo começando a entender como que trabalhava a venda de cursos. A minha audiência começou a pedir muitos cursos e eu quero aprender mais contigo, eu quero me aperfeiçoar. E eu comecei a desenvolver os meus próprios métodos. E aí falei para minha esposa, vamos arriscar? Eu saio, tento 6 meses, se não der certo, eu volto. E consigo outro emprego, tenho bastante nome no mercado, Sim, então... sim, sim. E ela assim, não, vamos tentar. Mas botou um prazo, assim, Botei um prazo, pra virar alguém. e logo no primeiro mês já estourei, e aí comecei a entender mais do negócio, entender mais do business, e comecei a levar como uma profissão mesmo, né? Caramba. Porque antes eu gostava de ensinar, era um hobby e era uma renda extra, digamos assim. Sim. Eu não ganhava muito nos primeiros E anos. rentabilizava como daí, Rafa, no começo? No começo eu rentabilizava através de doação que eu recebia às vezes.
né? Eu criei alguns projetos de doação, mais para compra de equipamentos, assim, né? Uhum. Falava assim, pô, galera, pô, vocês querem que eu melhore a qualidade do áudio? Pô, eu vou deixar aqui na época não tinha Pix, né? Sim, sim, sim. Eu deixava um site, e o cara entrava lá e pagava no boleto e me Sim, ajudava, e ele fazia parte de uma comunidade fechada que eu tinha sim, em WhatsApp, por exemplo. sim. E eu também vendia alguns cursos que eu conhecia no mercado como afiliados, como eu falava inglês, eu fazia, ah, eu traduzia alguns conteúdos americanos e entregava para quem me ajudava, então um, dava um jeitinho assim, sabe? Irado, irado. Mas não era mais uma renda extra Sim, mesmo. sim. E aí, quando eu comecei a formatar os meus cursos mesmo, aí o negócio começou a andar. E hoje eu tenho acho que eu tenho mais de 17 cursos no mercado já, mais de 35 mil alunos. De- Não, você tem uma comunidade gigante. é, Eu acho legal, pra galerinha de casa também, cara, que acompanha o ponto de virada, ela é, se comprova novamente uma teoria que a gente tem que toda pessoa que tem sucesso e que generalizar na PNL, eu fiz um curso recentemente de PNL, também não posso uhum, generalizar as coisas, mas a grande maioria, ela testa as coisas antes de botar toda a sua energia, aham, né? Então, que nem você falou, cara, eu tinha um negócio que eu via, eu não sabia como eu ia rentabilizar com aquilo ali, como que ia virar aquilo ali, mas eu sabia que tinha potencial. Enquanto isso, eu ia fazendo o meu outro negócio que alimentava minha família, que me sim, deixava confortável para fazer com mais tesão aquilo ali. é, Porque iniciar um negócio, Rafa, com a, com o que retornar daquilo ali, você ter que comer. É muito complexo, cara. É muito mais difícil. E a galera em grande massa na internet fala que, não, bota os peitos, vai na frente e tal. Só que não, peraí, cara. sim. E ele vai pagar o aluguel como? E ele vai sustentar a família dele como? Entendeu? Ah, Então eu acho muito legal esse tipo de relato porque se encaixa muito com a nossa comunidade, com a visão da nossa comunidade. sim. Uma coisa que eu até falo é o seguinte: eu planejei o meu canal durante um tempo antes, só que é um pouco de cada. Eu planejei, claro, mas quando eu fui executar, eu vi que não era nada daquilo que eu tinha Sim, planejado. Então, sim, de certa forma, você tem que meter a cara mesmo e fazer, mas, claro, com responsabilidade, sabendo o que tá fazendo, né? sim. Buscando e acreditando. Eu acho que o principal ali também, falando de novo de ponto de virada, é você acreditar. Porque eu não sou daqueles que dizem, você tem que acreditar que as coisas vão acontecer. Mas é que eu acho que quando você acredita, cara, você vai atrás de fazer acontecer, sabe? Sim. Então, assim, enquanto eu comentava com alguns amigos meus assim, cara, é possível ganhar tanta grana assim pela internet? Os meus amigos de fora falavam assim, cara, isso não existe. Sim. Só que eu conhecia pessoas que estavam ganhando aquilo. E aí os meus amigos falavam, não, deve ser mentira. Mas eu acreditava, e por eu acreditar que eu fui atrás das formas de fazer aquilo acontecer, e aí aconteceu pra mim também. Sim. Aí meus amigos passaram a acreditar, Sim, que sim, sim, daí sim. sabiam o que tinha acontecido comigo. Verdade, verdade. Tem um princípio também da PNL que fala do pato preto, né? Quando você fala, por exemplo, assim, tem. Todos os patos são brancos. Aí eu não tenho que ir pesquisar se quantos patos brancos existem. Eu preciso achar um pato preto É, pra chegar e quebrar aquela tese, né? De chegar, aham, não, não, peraí, cara, você tá falando que ninguém ganha dinheiro com isso, tá? Mas esse cara aqui. Entende? aham, Tá aí exatamente. esse outro cara aqui que tá ganhando milhões com isso aqui. Então, acredito que em 2015 realmente era mato, né? Que você chegava, era difícil tu levantar essas cabeças pra te falar, não, ô, cara, tô ficando milionário aqui, É. olha aqui. Hoje E em dia já é bem mais falado, né? é bem mais falado, exatamente. Muito, muito legal. Galerinha de casa, eu acabei não falando no começo, mas obviamente vocês sabem disso. Se inscrevam no canal, curtam, ativem as notificações, que é um conteúdo riquíssimo pro teu amigo, obviamente. Aquele cara que você gosta muito, você com certeza vai mandar esse podcast para ele. Rafa, a gente tem um quadro que se chama Que Negócio é Esse? Tá. Tá? Que eu vou abrir o mic para você agora. Essa câmera aqui é toda sua. Você vai poder fazer um pitch de vendas, falar sobre algum lançamento, passar alguma mensagem de vida. Pode ficar à vontade aí, meu irmão. Bom, eu sou Rafael Albano, especialista em sedução. Então, se você quer aprender sobre como gerar atração, talvez para atrair mais clientes ou
a pessoa que você está interessado, se você quer aprender as dinâmicas de relacionamento para estabelecer melhores relacionamentos com seus clientes ou com seu parceiro ou parceira de vida, me siga nas redes sociais, o Rafael Albano no Instagram e Nerd Sedutor Oficial no YouTube e no TikTok. Convido vocês a conhecerem meu conteúdo, compartilho muito sobre a teoria da atração, da sedução, dinâmicas de relacionamento e garanto que você vai gostar do conteúdo. Irado, É irmão, isso. irado. Rafa, muito obrigado Eu que por agradeço o aceitar o convite. convite aí de participar do Ponto de Virada. E, cara, desejo todo o sucesso do mundo aí. Sei que você já tem muito resultado, mas pelo empenho, pela força que você vem botando cada vez mais nesse projeto, tenho certeza que o alcance vai ser muito mais estrondoso do que a gente está olhando hoje e imagina. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Tenho certeza que muda vidas e que é um nicho diferente de ser falado e difícil de ser abordado. Aham. E você faz com uma excelência absurda. Obrigado pelo convite, parabéns pelo sucesso aí do podcast também. Tamo junto. Valeu. Valeu. Galerinha de casa, gostaram do assunto? Foi fera, né, cara? Eu vou repetir. Manda para aquele teu amigo que ele vai adorar. Rafa, gente boíssima demais. Sigam ele nas redes sociais. E galerinha, fiquem ligados que logo, logo vai ter outro podcast com outra fera aqui, como o podcast do Ponto de Virada vem fazendo, cada dia mais, trazendo pessoas que lideram movimentos e que tem coisas construtivas a falar. Falo que o Ponto de Virada é tipo um TikTok, mas para pessoas inteligentes. Galerinha de casa, muito obrigado e valeu!